título Movimento de Expansão da Igreja. Hoje eu fiquei com o segundo subtítulo, que fala sobre Abraão, exemplo digno. Então, a prova a qual Abraão foi submetido não foi pequena, nem pequeno foi o sacrifício que dele se exigiu. Havia fortes vínculos que o prendia à sua terra, aos parentes e ao seu lar. Contudo, ele não hesitou em obedecer ao chamado. Não teve perguntas a fazer com respeito à terra da promessa, se o solo era fértil e o clima saudável, se o território oferecia um ambiente agradável e proporcionaria oportunidade para que se acumulasse riqueza. Então, irmãos, nesse distrito, nós ainda temos várias cidades a ser atingida. Nós temos em Afonso Bezerra, que está com uns meses que eu fui lá com o pastor, acho que ainda não fui com o pastor Fernando, não tenho bem lembrança, mas eu fui com o pastor Diomédio, uma vez que eu fui lá com ele, a outra vez que fui lá com ele, pois nós já colocamos 2 pessoas lá para trabalhar, lá pela igreja, foi o trabalho lá missionário, e não deu certo, as pessoas não fizeram o trabalho digno da obra de Deus. E na época as pessoas tinham invadido lá, que sempre eu tenho contato lá com a Afonso Bezerra, e passando por lá, a pessoa me informaram que a igreja tinha sido arrombada, nós estivemos lá. E aí, irmãos, fomos lá, consertamos as portas, mudamos a fechadura, e está lá fechada a igreja de Deus. Lá nós temos a igreja praticamente pronta, né, em fase de conclusão, e temos um terreno ao lado, pronto para fazer outras coisas mais. Mas eu não estou falando aqui nem tanto do prédio físico, da estrutura, mas sim do prédio espiritual. Nós esperamos em Deus, na Missão Nordeste, na quadrienal, agora quando estivemos lá em Natal, nós pedimos à Missão Nordeste lá, tem a oportunidade de fazer uma sugestão, para que a missão nos ajude a colocarmos uma pessoa lá em Afonso Bezerra para recomeçar com aquele trabalho. Mas aí a lição aqui vai dizer que Deus espera, assim como aconteceu com Abraão, que já estava ali radicado, com todos os seus bens ali à sua disposição, pessoas até, se possível, voluntários, para que pudesse ir para essa cidade para fazer o trabalho de Deus. E aí, acontecendo isso, com certeza atingiremos outro público, outras pessoas que estão almejando. Lá nós temos uma pessoa pronta para ser batizada. Já visitamos com o pastor Fernando. E aí não só a Afonso Bezerra, mas Pedro Avilino, que é vizinha, Pedra Preta, N cidades que nós temos no distrito do pastor Fernando, que precisamos atingir, que precisamos dar, como é que ele quer dizer, precisamos alcançar. Então, irmãos, nada mais legal do que o exemplo do nosso pai na fé, Abraão. E aí diz aqui, o lugar mais feliz da terra para ele seria aquele que Deus quisesse que ele estivesse. Então Abraão mediu esforço, nós sabemos da dificuldade que ele teve, com certeza, porque teve que abandonar tudo e deixar, foi peregrinando por uma terra deserta que ele não conhecia, mas mesmo assim ele não olhou para trás e ele foi. Então muitos ainda são provados como Abraão, não ouvem a voz de Deus, falando diretamente do céu, mas ele os chama pelos ensinos da sua palavra e acontecimentos de sua providência. Pode ser exigido que abandone uma carreira que promete riquezas e honra, que deixem amizades agradáveis e proveitosas e separe os parentes para entrar naquilo que parece ser apenas um caminho de abnegação, dificuldade e sacrifício. Sim, nós sabemos que fazer a vontade de Deus não é mil maravilhas como alguns podem pensar. Se Cristo passou por prova, quem somos nós? Mas uma coisa é certa, o chamado é para todos e nós devemos atender o chamado do Senhor Jesus e ser colaboradores, como a Bíblia diz, co-herdeiros da sua promessa, da pregação do Evangelho. Diz mais aqui, irmãos, Deus tem uma obra para essas pessoas a fazer,
vida de comodidade e a influência de amigos e parentes seria um empecilho ao desenvolvimento dos traços essenciais para a sua realização. Ele as chama para longe de influências e auxílios humanos e as leva a sentir a necessidade de seu amparo e a confiar nele, somente para que ele possa revelar a elas. Quem está pronto para renunciar a sonhos e relações familiares a ouvir o chamado da providência? Eis uma pergunta. Irmãos, eu lembro que quando a nossa região passou a distrito, a alegria nossa em 2011, nós tínhamos sonho que essa igreja fosse exportadora, fosse exportador de pastores. E aí eu tinha duas pessoas em mente. Um hoje já continua na igreja, em questão de ética, não vou citar o nome. Gostaria muito que ele fizesse teologia. O outro, infelizmente, não está mais. Duas pessoas que eu admirava demais, que eu ainda admiro, claro, com certeza, respeito bastante, mas infelizmente essas pessoas não aceitaram o chamado. Naquele tempo a igreja ainda ajudava com auxílio, outras coisas mais, mas infelizmente não aconteceu. E graças a Deus nós temos já um pastor nosso lá de Alto Rodrigo. Esperamos que esse distrito possa ter mais pessoas que possam vir aceitar a obra de Deus e vir fazer a sua vontade. Pois nós sabemos que ainda existe muita gente das 1040, muitos países não alcançados, mas principalmente aqui em nossa cidade, aqui nessa região, algumas localidades que precisam ser alcançadas. Quem Deus aceitará? Quem aceitará novos deveres e entrará em campo inexplorável, fazendo a obra de Deus com um coração firme e voluntário e considerando, por amor a Cristo, suas perdas como ganho. Aquele que deseja fazer isso tem a fé de Abraão e com ele partilhará daquele eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, com o qual os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Romanos, capítulo 8, versículo 18, de Patriarcas e Profetas, página 126 e página 127. Então, irmãos, que nós possamos ter a disposição, e digo mais, se não tivermos a disposição voluntária de irmos daquela cidade, que possamos aceitar, estudar e aceitar quando for possível, que o irmão possa bancar a estadia ali, então que a gente possa estar à disposição ou através da igreja, mas que possamos ir e fazer o trabalho de Deus, porque esse trabalho, irmãos, eu faço questão de dizer sempre, pois eu aprendi assim que eu entrei na igreja, é um trabalho que anjos anelavam fazer, até vir morrer por nós, os anjos anelavam fazer, e Cristo não permitiu. Depois eles queriam vir morrer por nós, pregar para nós o Evangelho, mas Cristo não aceitou, porque eles são diferentes de nós. Nós não temos pecado, nós nunca falhou, não somos caídos. Isso esse trabalho é meu, esse trabalho é seu. E nós precisamos largar nossa comunidade, largar os nossos lares, as nossas redes, as nossas camas. E muitas vezes até, irmão, nós não temos nem condição, nem disposição de sairmos para ministrar um estudo ou para auxiliar, pois Lucas capítulo 10, versículo 1 diz que devem ir pelo menos de 2, não podemos ir de 1. Mas quantas vezes eu já fui somente com o Espírito Santo e outros mais já foram, porque não tinha pessoas que fossem fazer o trabalho de Deus. Então, irmão, meu chamado é seu, o chamado é meu. O nosso pastor, ele é apenas o nosso guia espiritual. É o homem de Deus que está aqui para realizar batismo, para realizar Santa Ceia, para realizar reuniões com a família e outros trabalhos mais. E claro que o pastor não deixa de ser um pregador do Evangelho e mensageiro da palavra de Deus. Mas essa decisão tem que ser para cada um de nós, porque senão, irmãos, como diz Ezequiel, capítulo 33, versículo 7 até o 11, ou então Jeremias 13, 20, não temos como dar explicação ao Senhor. E aí, acho que tem uma nossa igreja que fala que quando nós encontramos com Deus, a nossa vida tem que ser zerada, assim como aconteceu com Pedro. Por isso tem lá aquela passagem lá em João capítulo 21,
onde Cristo pergunta 3 vezes a Pedro se ele o ama. E na terceira vez, Pedro já se chateia. A partir já da segunda, já Pedro já se chateia. Mas Cristo precisava mostrar para Pedro que ao Pedro se converter, Pedro precisava zerar a vida com ele. E como eu ainda preciso zerar a minha vida para com o Senhor. E como eu ainda preciso dedicar minha vida ao Senhor. Então, irmãos, era isso para hoje. Que o Senhor venha ser com cada um de nós. Espero que todos possam ter compreendido essa humilde mensagem e que possamos nos dedicar ao Senhor. E possamos desde já nos preparar para que amanhã possamos estar na casa do nosso Deus. Mas, claro, logo mais à noite, nos nossos QG. Oremos, irmãos. Querido Deus, amantíssimo Pai, se nos grata, Senhor, pela oportunidade de nos despertar cedo para estarmos aos teus pés, Pai, para buscar conhecer um pouco mais do Senhor. E como é bom, Pai, termos esse conhecimento da Tua Palavra e principalmente, Pai, através do Espírito de profecia que nos clareia, que nos mostra, Pai, como nós precisamos mudar a nossa vida. E obrigado, Senhor, pelos exemplos que o Senhor deixou, por Samuel, por Davi, por Abraão, por tantos outros mais, Pai, na Tua Santa Palavra. E possamos ser obedientes, Pai, buscar fazer a Tua vontade. Que o Senhor nos dirija hoje e sempre. Que o Senhor fique com os nossos que estão enfermos, com tua filha Esther Manuele, com tua filha Toinha, com o nosso irmão Manuel Felisberto, e com a tua pedindo oração por ele. Peço também por aqueles de fora, Pai. Minha irmã que vai ser submetida a mais uma cirurgia na sua vida, e que o Senhor, assim como já foi na demais, venha ser com essa agora. Que o Senhor também venha ser, Pai, principalmente com essa cirurgia que deve ser feita na nossa mente, Pai, porque o coração é apenas uma palavra carinhosa que a Bíblia diz. Pai, que possamos ser servos teus, Pai, e estarmos de pé, ou então dormindo preparado quando o Senhor vier. Fica com cada um de nós, Pai, no nome do teu filho, Pai, pastor Fernando Araújo, e do nosso pastor Ted Wilson. Queremos colocar todos os teus servos, Pai. Também lembrando, Pai, da esposa e do nosso pastor lá de Caicó, Pai, que ela está passando por enfermidade. Que o Senhor possa estar ali com ela, Pai. Que o Senhor venha ser com as igrejinhas, como Santana do Mar, que já nos pertenceu, mas continua no nosso coração, com a nossa igreja de Pataxó, com a nossa igreja de Laje, Angicos, e as demais, Pai, que tem dificuldade de fazer o trabalho para outras pessoas. Por favor, Senhor, manda trabalhadores para aquelas igrejas. Fica conosco hoje e sempre, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.